E aí, pessoal, vamos continuar agora então o nosso conteúdo. Vamos continuar essa segunda parte da aula 1 ainda, como eu prometi para vocês, em vídeo, tentar ser o mais breve possível, tá? Não vou fazer um vídeo muito longo não, mas a minha ideia é explicar o assunto que está na apostila. Na aula 1 eu vou jogar lá uma apostila completa, tá certo? Que vale para de aulas 1 a 4. Pensei em fatiar ela, vocês vão ver aí, se eu fatiar, eu vou jogar lá o pedaço de cada uma. Mas a princípio é uma apostila única para de aulas de 1 a 5, que já explica bastante sobre o banco de dados. Vai ser bem interessante, tá bom? Então essas aulas aqui de vídeo, o objetivo é explicar o assunto, deixar vocês mais preparados para a resolução de atividades. Então, vendo o meu vídeo e lendo as páginas equivalentes à apostila, você vai conseguir aí ter um bom desempenho nos fóruns e atividades, tá bom? Então é isso aí, vamos iniciar. Bem, isso aqui é para quem quiser dar uma olhada nas competências da disciplina, tá? O que exatamente a gente vai ver. Aqui as nossas bases tecnológicas, até onde a gente vai chegar. E o nosso cronograma, como eu falei, aulas 1 a 4. Eu acho que eu falei 5, né? Mas é a aula 1 a 4, que é a parte de modelagem, e a aula 5 a 8, a parte de criação de banco mesmo, direto no código. Então, vamos começar modelagem de dados. Bem, eu quero começar relembrando o nosso fórum, que já começou. Muita gente está aí falando sobre dados e informação. E só relembrando para vocês aqui a definição, né? Dado é um elemento, é uma partícula. Informação já é um conhecimento fundamentado, baseado aí em todos os dados que eu coletei. Por exemplo, eu tenho um dado, eu tenho poucas mulheres na nossa turma. Tá? Isso é um dado. A informação que a gente tira a partir daí é que as mulheres gostam menos de informática ou se identificam menos. Tá? Com isso daí, são informações que eu tiro através desses dados. Tá? Se o dado que eu tenho, vamos dizer que eu tenho 15 homens e 2 mulheres, então eu tiro informações, que são conhecimentos, através desses dados. O ser humano já vem armazenando dados há muito tempo, tá? Sempre houve um desejo de armazenar dados de qualquer forma. E até hoje em dia a gente continua armazenando dados, a gente continua necessitando de vários exemplos em várias coisas no nosso dia a dia, que a gente vai armazenando o que a gente quer. Seja até uma lista de compras, isso é um banco de dados, por que não? Tá? Você faz uma lista de compras de supermercado, já é um banquinho de dados, com vários dados sobre um determinado assunto, é um banco de dados. E quanto às empresas? Também a mesma coisa, as empresas precisam muito dos dados. Os dados muitas vezes são o que a empresa tem de mais valor, certo? Por exemplo, telepesquisa, uma empresa que basicamente trabalha com dados. O software dela é muito simples, o principal dela é o banco de dados. Tá? Então, é uma empresa que armazena dados de profissionais de diferentes áreas. Né? Então, você liga para lá e quer saber do pedreiro. Tudo gira em torno do banco de dados deles. Uma universidade muito antiga que eu peguei, uma universidade de Bolonha, tá? De 1088, universidade com tantos anos, muita gente já se formou aí. E tem que haver um registro muito bom, por segurança, tá? Um registro histórico de muitos e muitos anos, e todo mundo que estudou aí. Senão qualquer um chegaria na universidade, aí diz, eu me formei ano passado em medicina, quero meu diploma, sem nunca ter pisado lá, tá? E aí a universidade não tiver o histórico, não tiver um banco de dados, ela não vai ter como comprovar que é verdade ou não. Banco do Brasil, qualquer instituição financeira, imagine aí um erro de 1% nos cálculos, já é um erro absurdo. Tá? Um erro de 0,0001 pode ser algo absurdo já. Então tem que ser extremamente exato, detalhado, tudo em banco de dados. E por fim, hoje a digitalização e a informatização está entrando em áreas que nunca antes tiveram isso. Como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, com grande acervo de livros lá no Rio de Janeiro, hoje já sendo digitalizada.
porque não tem para onde correr. Quem não entra na era digital acaba ficando para o passado. E hoje tudo está indo para a era digital, utilização de banco de dados. Tá bom? Então, o objetivo do banco de dados basicamente é evitar redundância, facilitar atualizações e evitar inconsistência de dados. Tá certo? Por exemplo, imagina que você faz uma transferência e o banco lá debitou da sua conta, mas não sabe para quem creditar o valor, então credita no lugar errado, tá? Não sabe apontar, ou você faz uma compra no site Americanas e a compra vai para outra pessoa. Então isso é uma inconsistência. Algo deveria estar relacionado, mas está relacionado errado. Tá bom? Então, isso tudo, essa complexidade, exige que a gente tenha uma técnica especial para banco de dados. Bom, então, dentre as técnicas, a gente tem alguns métodos ou técnicas que são específicas para que você saia de uma definição, veja um problema e consiga desenvolver um modelo de banco de dados perfeito. Existem técnicas, a gente não pode fazer somente de cabeça. Existem algumas técnicas. E a técnica que a gente vai utilizar aqui é a técnica top-down. Top-down é essa técnica para sair de algo com a baixa abstração, tá? Um modelo simples, até de alta complexidade. Então vamos lá. Primeiro problema. Na hora que você ouve um problema, um cliente chega para você e fala um problema, você tem um problema no mundo real. Então na cabeça do cliente, ele tem várias variáveis, ele tem várias coisas a se pensar a respeito desse problema. Tá bom? Então a gente chama ele de mundo real. É muito difícil de definir ele, por isso que a gente colocou essa nuvenzinha aí. Só que nós, programadores, vamos observar, entender e vamos gerar o primeiro modelo da gente, que é o modelo descritivo, que é o modelo dessa semana. Bem simples, tá? São as ideias organizadas a respeito de um modelo do mundo real. Muito mais futuramente a gente vai ver ainda os próximos modelos, modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Tá? O modelo físico já é o próprio banco de dados, já é a representação direta do banco de dados. Tá bom? Percebam que eu tenho uma seta dupla, tá? Eu tenho uma seta dupla aqui, indicando que o meu banco de dados pode voltar a ser o modelo físico, o físico pode ser um banco de dados, mas daqui para cá eu não tenho setas de uma só direção. Tá bom? Então, do modelo descritivo gera um conceitual, mas do conceitual não se gera modelo descritivo. Da mesma forma, do conceitual se gera lógico, lógico não tem essa lógica aqui, tá certo? Então, vamos trabalhar diretamente com o modelo descritivo agora, tá certo? Então, o modelo descritivo é o primeiro modelo que a gente vai trabalhar. Bem, no mundo real eu já falei para vocês, tá? É a descrição oficial, que é quando a gente não tem aí limites, está tudo muito informal, está tudo muito genérico, tá? Como está na cabeça do cliente. O modelo descritivo, assim, agora sim, a gente já filtrou, a gente já sabe o que vai fazer. Então a gente vai agora escrever em português, bem escrito, bem descrito, o problema que a gente viu. Como é que a gente vai fazer? Só para dar uma dica para vocês, porque vocês vão no fórum ainda essa semana responder uma introdução sobre isso daí. Então, durante a entrevista, você tem que com o cliente esquematizar, fazer tudo, anotar todas as informações, tudo como é que vai ser o sistema. Tá bom? Fazer perguntas para o cliente. Tá? Aqui no nosso caso não vai ter como vocês me perguntarem nada, tá? Porque basicamente a entrevista já vai chegar pronta. Mas dá para vocês perguntarem como professor, né? Se sobrou alguma dúvida, alguma coisa, você me pergunta. Mas no dia a dia, como cliente, você pode chegar para o seu cliente e perguntar tudo, anotar o contexto, por que isso é assim, por que isso é dessa forma, tá? Então você vai
lembrar de tudo. O contexto, quando eu falo, é quem é a empresa, o que é, por que você está entrevistando, que tipo de sistema o cara quer. E aí, depois você anotou tudo, você anota exatamente o que ele quer, nos detalhes. Tá bom? Lembre-se, o cliente é enrolado. Ele fala uma coisa aqui, depois volta, vai e fala 1000 vezes a mesma coisa, repete muito. Você vai resumir, fazer um documento claro, sem repetição, sem encher linguiça. Tá certo? Porque não existe nenhuma fórmula mágica para você desenvolver. Cada modelo é totalmente diferente, mas é importante que ele seja objetivo. Cada um vai fazer o seu próprio modelo descritivo. Cada um tem o seu, não tem para onde correr. Mas vocês podem fazer algo mais compreensivo, algo que mesmo você vendo daqui a muitos anos você consiga relembrar. Só para finalizar, alguns anos atrás eu fiz uma entrevista numa empresa para fazer um sistema para eles. E aí o cliente lá falou muito, mostrou a empresa, eu vi tudo, entendi na hora, só que eu não estava anotando. Estava andando, eu disse, não vou anotar não, que eu vou lembrar. Errei, tá? Não fiz o meu modelo descritivo na mesma hora. Aí o cliente disse, eu te mando um formulário mais tarde por e-mail. Eu fiquei esperando esse formulário para poder finalizar e escrever meu modelo descritivo bonitinho. Fiquei esperando uma semana, 2, um mês, uns 5, 6 meses depois ele me mandou um e-mail com o documento, tá? Que era o documento que ele teria que me enviar no mesmo dia. Obviamente que 6 meses depois eu não lembrava mais nada do modelo. E aí o resultado foi que não adiantou mais escrever o modelo descritivo. Então, um sistema é normal que você passe alguns meses desenvolvendo. Se você não anotar o que o cliente quer, você vai se esquecer e o cliente vai dizer, eu já disse isso para você. Eu tinha dito que tinha que ter tal coisa. E você esqueceu de anotar, meu amigo. Então, cuidado com isso, tá certo? Seja muito organizado no seu modelo descritivo. E por fim, um exemplozinho de modelo descritivo. Você bota lá o cabeçalho, modelo descritivo, o nome do sistema, tá? O nome do cliente, para que é, o que o cliente pediu, e aí as informações. Tá? O cliente pediu isso. Tá? Então, sobre os usuários, você vai ter as seguintes informações. Eu coloquei aqui tudo, informações sobre os usuários. E depois o cadastro de livros. Aí você escreveria também tudo sobre livros. Tá? Regras extras. O livro não pode ser alugado com tal. O que o cliente disser, coloque. Tá certo? Mas agrupe, deixe bonitinho, porque o cliente se enrola, ele fala uma coisa aqui, puxa, vai. Então, faça um texto, um documento organizado, que a gente vai chamar de modelo descritivo. Tá? Esse é o nosso modelo descritivo. Modelo descritivo é quando você tem esse organizado, tá? Esse documento organizado, contendo tudo sobre tudo que o cliente pediu sobre esse software. Tá bom? Então é isso. Finalizamos a nossa parte de modelagem. Vamos para o fórum. No fórum eu vou passar umas atividades para vocês. Beleza? Valeu!